concreta por parte dessas autoridades. Isso. Tá. Eu estou em casa assistindo, tomando conhecimento disso. Eu, inclusive, quero colocar o programa à sua disposição. Você pode passar para a minha produção quando haverá cursos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho algumas datas, né? Nós vamos ter aqui em Ponta Grossa um curso de formação, uma palestra no dia 19/8 e um curso do dia 20 e dia 27, né? Aqui em Ponta Grossa, para você que gostou, achou interessante, você tem procurado alguma coisa que você possa dar sentido à sua vida e possa fazer diferença na sociedade, aqui em Ponta Grossa. Quais são os telefones de contato? Como é que eu encontro a Câmara? Eu quero amanhã procurar vocês e pedir ajuda em alguma área. Quais são os telefones? Qual é o e-mail de contato? Onde eu encontro a Câmara? Qual é o endereço que ela existe? O endereço que nós estamos utilizando para a sala de audiência é na Senador Pinheiro Machado 122. Não tem atendimento ao público lá. Nós só atuamos lá com agendamento, né? Claro. Então, por telefone ou por e-mail. Tá. Faz o agendamento. Uhum. O e-mail é mediacal e arbitragem PG, Nós estamos colocando aqui na tela para você acompanhar isto. @hotmail.com. Então repete, porque eu te interrompi. Mediacal e arbitragem PG. Não esquecer do e arbitragem, né? Se colocar mediação e arbitragem não consegue. Tá. @hotmail.com. E o telefone 9911-8472, 8408-8369. Esse trabalho é voluntário. Bastante. E ele é uma doação, né? E você me falava de que o que te mobiliza a isso é um desejo muito grande e uma inconformidade com as injustiças sociais e o desejo de poder, de alguma forma, contribuir para uma sociedade melhor. E fazer parte da possibilidade de fazer justiça, né? Sim. E ajudar as pessoas. Eu quero dizer, assim, muito lindo o seu trabalho, quero te parabenizar, eu quero te agradecer. A Luzinete dos Anjos, que é presidente da primeira Câmara de Mediação e Arbitragem de Ponta Grossa, aceitou o desafio e teve uma atitude e escolheu. E nesse momento ela desenvolve um trabalho junto nós falávamos ainda há pouco, ao mercado municipal, que está em toda a mídia, o grupo que tem trabalhado por Nós Cobramos um Mundo Melhor, tem se juntado para ajudar aquelas pessoas e fazer a diferença. E a Luzinete, de uma maneira voluntária, ela tem encampado essas causas e tornado a sua própria causa. É uma pessoa de atitude que tem feito uma grande diferença na sociedade pontagrossense. Eu quero te agradecer e disponibilizar o programa para divulgar o teu trabalho, vir aqui outras vezes, falar mais e tornar conhecido a primeira Câmara de Mediação e Arbitragem de Ponta Grossa. Eu agradeço muito também por essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Muito bom mostrar para as pessoas que nós podemos realmente compartilhar, inclusive com o artigo federal, artigo 3º, onde o maior objetivo da nossa Constituição é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso mesmo. E esse é também o nosso objetivo da Muito Câmara de Mediação legal. e Arbitragem. Obrigado. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e nós vamos voltar falando de defesa pessoal. Você sabia que você pode aprender de uma maneira muito segura a se defender de toda a violência que está presente em nossa sociedade, na nossa vida urbana? Nós vamos para um breve intervalo comercial e nós voltamos falando da Escola Bucan de Krav Maga. Até daqui um pouquinho. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir sufocações e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Estou na TVM Emílio Pita, a maior
e melhor cobertura dos Campos Gerais. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. TVM, a maior e melhor cobertura local. Você sabe disso, é ou não é? Nós estamos de volta com o programa Atitude. E agora nós vamos conversar um pouquinho com alguém que eu conheci há um tempo atrás e fiquei muito impressionado com algumas coisas que essa pessoa faz. Eu estou falando do instrutor Josimar Machado. O Josimar, você coordena a escola de Krav Maga, isso? A escola Bucan de Krav Maga de Ponta Grossa e Castro. Isso, eu sou instrutor da escola aqui no Paraná, né? São essas duas escolas que existem atualmente no Paraná, a Bucan Ponta Grossa e a Bucan Castro. Tá. Em maio de 2010, nós trouxemos o Grã-Mestre para cá, fizemos um seminário, em abril, né? Foi em abril nós fizemos um seminário, e algumas pessoas começaram a participar lá do seminário, e o interesse foi grande das pessoas, e resolvemos trazer a escola Bucan, que é internacional, é de Israel, aqui para Ponta Grossa. Daí eu sou responsável, eu sou o dono das duas escolas, né? As duas escolas pertencem a mim, aqui em Ponta Grossa e em Castro. Tá. Então eu que dirijo, eu que sou instrutor da escola. Você sabe como eu ouvi a primeira vez falar de Krav Maga? Eu não me lembro como, mas existe uma atriz, uma pessoa da mídia chamada Babi, e eu ouvi dizer que ela sofreu uma tentativa de assalto, né? E que ela rendeu os dois assaltantes antes que a polícia chegasse, e que ela fez isso utilizando todas as estratégias de defesa pessoal do treinamento dela de Krav Maga. Eu falei, mas o que é isso? Eu sou especialista em trauma, eu sou terapeuta de trauma e eu trabalho muito com a questão da violência urbana, sequestros, assaltos, tudo isso que nós temos visto, porque as pessoas que vivem essas experiências, elas acabam desenvolvendo o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Nós vivemos numa sociedade muito violenta, nós vivemos num momento onde a gente não sabe para onde ir, onde a gente vai se defender. E quando eu ouvi, eu falei, Krav Maga, que história é essa? Ela rendeu os dois assaltantes antes que a polícia chegasse e
por conta da experiência dela com o Krav Maga. Fala um pouquinho dessa defesa pessoal e do benefício disso na nossa sociedade hoje. O Krav Maga, ele não vamos ver uma tradução, mas a interpretação do Krav Maga. Krav é luta, Maga contato, aproximado. Então, quem desenvolveu o Krav Maga foi Ibn Steinfeld. Ele, em Israel, sofrendo com a guerra e o povo sofrendo com isso, ele chamou 10 pessoas que eram alunos dele e desenvolveu o Krav Maga. No começo não era de Krav Maga, o nome era Defesa Pessoal Israelense. Daí, na década de 70, aí começou a surgir como Krav Maga. E o Krav Maga não foi criado para atleta. Eu já digo de antemão, o Krav Maga não é esporte. Ele não é esporte. O Krav Maga é defesa pessoal, é autodefesa. Então, quem que treina o Krav Maga? É o Grã-Mestre Yaron, que hoje é o único nono dan no mundo, reconhecido por Israel, pela Universidade Wingate, como o que segue o original Krav Maga. Ele fala assim: o Krav Maga serve para todas as pessoas que necessitam de defesa pessoal. Desde uma criança... Ou seja, toda a sociedade. Necessita de defesa pessoal, necessita treinar um Krav Maga. Né? Eu tenho em Castro alunos de 8 anos treinando, né? E eu tenho alunos de acima de 60 anos treinando também o Krav Maga. E não é difícil de fazer as técnicas. Basta fazer bem feito o que está sendo ensinado para você. Josimar, me diz uma coisa. Existe o risco de, na medida em que eu aprendo a me defender, em que eu aprendo a utilizar as técnicas de Krav Maga para minha defesa, de eu me tornar uma pessoa perigosa ou até mesmo violenta? Não. O Krav Maga, ele vem justamente para, como falou um aluno meu esse dia, falou assim, eu era uma pessoa medrosa, eu tinha medo, o meu comportamento, cabeça baixa e tal. O Krav Maga me desenvolveu a ter uma autoestima. Então você aprende o quê? A saber, a controlar a situação. Primeira regra do Krav Maga: se possível, fuja do inimigo. Entendeu? Fuja dele, senão você vai se defender. Mas os alunos doutrinados para que use o Krav Maga em situação de emergência. Então, desde as crianças que nós estamos treinando e até os adultos lá, nenhum deles tem o interesse em se tornar agressivo ou querer estar aplicando, porque não é esporte. Não existe concorrência entre os alunos, não tem que um ser melhor que o outro, tem a graduação, troca de faixa, mas não existe a competição. Então, isso leva o aluno a ver o aluno mais novo que chegou, querer ensinar ele. E o mais velho praticar com o mais novo. Então isso leva o quê? A parceria e não a se tornar competitivo, agressivo um com o outro, ou até mesmo não tem lutas entre os alunos. É somente treino. E me diz uma coisa, esse trabalho, quando você treina, você precisa avaliar as pessoas ou eu posso chegar lá na sua escola, o nome da escola é Bucan, né? Eu posso chegar na escola Bucan ou aqui em Ponta Grossa ou em Castro, dizer da minha necessidade por não me sentir seguro, por estudar à noite, por já ter vivido alguma situação de violência e a partir daí vir a fazer os treinos e aprender todas as técnicas de defesa pessoal oferecidas por esta escola. Como eu disse, qualquer pessoa que esteja em condições de ou necessite de defesa pessoal pode treinar. O que a gente avalia muito no aluno é o comportamento dele, certo? Porque devido a algumas outras artes marciais, a tendência é querer competir um com o outro, querer machucar o outro, se encontrar na rua e querer bater no outro. O Krav Maga, ele não é violento para treinar. Para treinar é tranquilo, só é agressivo para quem vem atacar Ele vai encontrar um opositor preparado para se defender. E vai machucar. Golpes em pontos vitais e golpes que machucam. Então, o que a gente avalia a avaliação no aluno? O comportamento dele. Se ele tem uma tendência a ser agressivo e com o treinamento ele não se torna uma pessoa mais calma, não tem controle, a gente não vai aceitar continuar treinando ele. Claro. Tá? Então, se ele se envolve em ocorrências, se ele se envolve envolvido em ocorrências, briga, tem tendência para esse tipo de situação, a gente dispensa o aluno. A gente chega para ele e fala assim, a tua presença não está colaborando com a escola, né? Porque a nossa escola ela é séria. Aqui no Brasil existem 5 escolas de Krav Maga. Mas a nossa é a única reconhecida pela Universidade. Eu estive agora em Israel e foi a única reconhecida como original Krav Maga. Opa, então você está dizendo que em Ponta Grossa
dentro do Brasil está a única escola reconhecida pela Universidade de Israel, que é responsável pelo treinamento lá, isso? Isso. A escola lá em Israel, eles têm a Universidade Wingate, que treina a parte de educação física e artes marciais. E lá, reconhecido pelo diretor Guy e a própria reitoria, vamos dizer assim, da universidade, reconhece que Yaron, grão-mestre Yaron Stenshai, ele é o único grão-mestre no mundo com a escola Bukan que segue o tradicional Krav Maga criado por IME. Entendeu? Então é reconhecido. No Brasil, no entanto, nós só somos em 7 no Brasil que recebeu o certificado de graduação. Ele falou assim, olha, a escola Bukan é a única que segue o tradicional, como foi criado o Krav Maga. Depois inventaram. Como foi criado originalmente. Originalmente. Que ainda não foi subvertido. Não. E o Krav Maga foi criado para a guerra. Então as técnicas deles são técnicas de guerra. Então não tem mistura de outro. E se a gente for pensar, a gente vive hoje uma situação social de muita insegurança e muito próxima. Isso, mas isso, né? O Heron falou. Isso, ele falou assim, olha, antigamente em Israel era o que vocês estão vivendo hoje. Sair, encontrar pessoas armadas. Hoje o marginal, antigamente o marginal pegava você se humilhava para ele se abaixava, ele baixava, ele me dá dinheiro e ia embora. Hoje a tendência é que o marginal, quanto mais você se humilha, quanto mais você chora e implora por ele,